Comparados aos magos do mundo dos magos que gostavam de trabalhar nos bastidores, os fortes do mundo da lava estavam mais dispostos a subir ao palco e assumir o controle das organizações. As realezas dos reinos de grande escala foram ocupadas pelas fileiras das Tar. Nesse caso, era compreensível que houvesse um grande número de exemplares nos altos escalões do exército da União Atlã. Além disso, o exército era o lugar mais rápido para avançar em status, especialmente durante a guerra. Contanto que fosse capaz, tivesse resultados notáveis e ninguém os obstruísse, as pessoas geralmente eram promovidas rapidamente. Este foi um método que foi muito melhor do que outros, e também a maneira que Lei Lin gostou mais. Mas há muita dificuldade em ser um soldado. Eu não quero ser pisoteado. Os olhos de Lei Lin giraram ao redor quando ele teve uma ideia. Dias depois, em um prédio especial dentro da cidade. Você está aqui para se inscrever para a Força-Tarefa Especial. Venha comigo, uma integrante da raça Emberwing disse. Ela estava vestida com um uniforme militar e estava sem expressão, ainda parecia ser formidável. Ela carregava uma pilha de documentos e formulários e virou-se para sair, deixando Lei Lin e o resto com uma visão de suas costas elegantes. Essa boneca é realmente... Um homem corpulento ao lado de Lei Lin começou a reclamar. Como insensível. Eu gosto disso. Os olhos de outro jovem pálido brilhavam verdes, deixando Lei Lin sem palavras. Aqueles com Lei Lin eram todos da raça Emberwing. No entanto, o que os diferenciava do resto de seus membros do clã eram as ondulações de energia óbvias de seus corpos. Como esse mundo tinha exemplares, era óbvio que eles tinham tratamento e missões especiais. Coisas como a Força-Tarefa Especial foram formadas por esse motivo. Com força suficiente, membros do clã Ember foram autorizados a ser selecionados para a Força-Tarefa Especial. Não apenas suas posições seriam altas, elas também teriam o melhor tratamento no exército. Lei Lin queria se infiltrar. E ele obviamente formou uma identidade falsa e se inscreveu com sucesso. O que Lei Lin se importava era que a Força-Tarefa Especial frequentemente precisava lidar com tumultos que tinham a ver com exemplares. Enquanto ele estivesse lá, ele definitivamente encontraria a seita Trizerpente. Por essa razão, ele não estava com pressa alguma. Ele entrava na Força-Tarefa Especial e se escondia lá enquanto reunia mais informações. Afinal, ele não tinha muita certeza sobre o panos de fundo da seita Trizerpente, e precisava permanecer cauteloso. Se isso fosse uma armadilha e ele ainda cobrasse, não estaria buscando a morte. Lei Lin e o jovem Emberwing pareciam tão nervosos e excitados quanto o resto enquanto seguiam o soldado feminino até uma grande praça. Um soldado de meia-idade com armadura de prata já estava esperando lá, sua expressão sombria. Estamos começando o teste agora. Quem é o primeiro? A voz do instrutor de meia-idade era tão alta que os tímpanos de todos pareciam ter ficado entorpecidos. Aquele jovem pálido parecia estar muito ansioso para se exibir e disparar para a frente. Bem, use toda a sua força e ataque o obelisco negro à frente. O instrutor militar se afastou e revelou um gigantesco cristal preto diante de todos. O jovem respirou fundo e uma camada de luz vermelho-fogo foi emitida de seu corpo. Fluxos de ar foram dissipados quando poeira encheu o ar. Ele deu um soco e pousou no cristal negro. Enquanto não se moveu, uma camada escura de luz vermelha apareceu na superfície. A luz vermelha encheu o obelisco com alguma dificuldade, e anéis finos apareceram na superfície. Um total de 5 anéis vermelhos apareceu, antes de desaparecer completamente. Ao ver isso, um olhar de satisfação brilhou pela expressão do jovem. Milímetros. 5º nível da técnica Emberwing. Status exemplar. Passe. O oficial assentiu, sem nenhuma surpresa em sua expressão. Próximo. Sua voz estava gelada, fazendo com que a complacência original do jovem desaparecesse. A pessoa que subiu era gordo e, da mesma forma,
usava a Emberwing Technique. No entanto, apenas 3 runas de anéis apareceram no obelisco. Terceiro nível da técnica Emberwing. Falhou. A voz do oficial era insensível, e 2 soldados imediatamente avançaram e o arrastaram para fora. Ah, espere. Me dê outra chance, eu posso definitivamente. De longe, os sons de seus lamentos e apelos podiam ser ouvidos, causando grande medo entre a multidão na praça. Próximo. As impressões do oficial Sion permaneceu frio enquanto continuava. Um jovem após o outro subiu e a maioria passou no teste, embora houvesse alguns que falharam. O oficial era implacável enquanto comandava os soldados para persegui-los. Leilin assistiu à cena friamente de baixo. Técnica Emberwing. Ele tinha ouvido falar disso antes, e sabia que era usado pela raça Emberwing. Pode-se dizer que se encontra em todo lugar, e praticamente todos sabiam disso. Não havia nada de especial nos níveis 1 a 3 da Emberwing Technique, e era semelhante às técnicas de respiração do Magus World. Poderia aumentar um pouco a vitalidade e a resistência, com alguma tolerância em relação aos elementos do fogo. Uma vez que chegue ao 4º nível da técnica Emberwing, ela será semelhante a uma técnica de meditação e permitirá que os membros do clã Ember tenham um rápido aumento de força. O 4º e 5º nível era a força de uma classificação exemplar, enquanto 6 e 7 significavam classificação da Terra. 8 e 9 eram existências consideravelmente poderosas e eram comparáveis ao nível do céu. Uma vez que um avançou para o 10º nível, do qual não havia precedentes na história, essa era a porta para o reino da estrela. Embora as partes fundamentais da técnica Emberwing pudessem ser encontradas em todos os lugares, o 4º e 5º níveis eram mantidos em segredo, e eram considerados a essência da corrida. Quanto aos próximos níveis, eles foram mantidos em segurança e só puderam ser repassados em alguns lugares. A razão pela qual tantos jovens quiseram entrar na força-tarefa especial provavelmente foi porque eles queriam informações sobre os últimos níveis da técnica. Quanto ao 10º nível, isso era algo que só a família do chefe da clã Union possuía. A maioria nunca tinha ouvido falar disso. Um membro grave e corpulento de Emberwing foi para a frente. Estendendo uma palma escarlate, 6 anéis de fogo apareceram imediatamente no obelisco, e nem mesmo o policial conseguiu evitar dar uma segunda olhada no homem. Tócito nível da Emberwing Technique. Classificação da Terra. Passar. Que incrível! É alguém no nível 6. O ranking da Terra. Esse tipo de pessoa pode sobreviver em qualquer lugar. O que ele está fazendo aqui deve ser para a informação sobre o 8º e 9º nível da técnica. Isso só é passado no exército. A aparição de quais foram os melhores resultados até agora imediatamente deu origem a discussões barulhentas na fila. O homem de antes permaneceu inexpressivamente de lado em resposta aos olhares de curiosidade ou reverência, e o oficial não pôde deixar de ter uma expressão de aprovação. Próximo ao policial gritou novamente, os olhos varrendo a multidão que estava começando a afinar. Receio que esse homem corpulento seja quem tenha os melhores resultados nesse lote. Não é uma colheita ruim. Pelo menos um é aceitável. O oficial estava preso nessa linha de pensamento, mas então ele viu outro membro do clã se levantar. Embora este homem de aparência acima da média parecesse frágil, os olhos do oficial se iluminaram quando ele mergulhou no pensamento. Esse carinha não parece ser simples. Leilin obviamente se importava pouco com o que o policial pensava. Na verdade, ele agora estava realizando pesquisas e reunindo informações sobre o caminho da Emberwing Technique. Interessante. Interessante. No começo, é o treinamento de cavaleiro, e depois disso, parece haver conteúdo infundido com algumas runas conscientes. Ele estava interessado em tais técnicas. Mas eu preciso passar por isso. Leilin balançou a cabeça para o tumulto na multidão devido a ele estar em transe por muito tempo.
Uma massa matinal. A massa pontiaguda de magos era um ponto diminuto que podia conter a força aterrorizante de uma estrela da manhã sem vazar nenhuma energia. Com a ajuda de Shape, não havia problema em simular a energia pertencente à técnica Emberwing. É uma pena. A pessoa mais forte aqui é apenas o oficial, que está no posto do Sky com o 8º nível da Emberwing Technique. Os próximos níveis, assim como os da classificação Star, não podem ser obtidos ainda. Lei Lin lentamente estendeu a palma da mão. No entanto, parecia que uma camada de chama derretida ganhava vida, espalhando-se por sua superfície. Isso imediatamente silenciou a multidão. Lei Lin controlou sua força, parecendo que ele estava atacando com tudo que tinha. O obelisco inteiro começou a tremer quando as brilhantes runas de fogo apareceram uma após a outra. 1, 2, 3. A luz das chamas brilhantes era deslumbrante e se espalhou até que havia 7 no obelisco. Parecia haver até meio anel extra. Os olhos do oficial brilharam e ele imediatamente perguntou: 7º nível da Emberwing Technique. Piquert Rank. Muito bom. Qual o seu nome? Meu nome é Ley, meu senhor. Lei Lin fez uma saudação militar, algo que o oficial achou imediatamente agradável. Nesse momento, a multidão silenciosa repentinamente se tornou turbulenta, corações cheios de ciúmes que não podiam ser suprimidos enquanto observava o belo rosto de Lei Lin. Enquanto este jovem não morresse em batalha, ele se tornaria a estrela em ascensão da Força-Tarefa Especial, ou mesmo de toda a União. Nesse momento, Lei Lin sentiu um olhar aterrissar de costas. É o homem grande de antes no 7º nível. Esse sentimento de inveja e hostilidade, embora seja normal, porque a intenção de matar. O canto dos lábios de Lei Lin se ergueu em um sorriso frio. Um inimigo deste nível era muito chato. Quando todos aqueles que tinham falhado esvaziaram, o oficial parou diante de Lei Lin e o resto, a voz explodindo. Bem-vindo à Força-Tarefa Especial. Eu sou o seu oficial, Shiker. Você logo descobrirá que a Força-Tarefa Especial é o melhor lugar para se estar. Contanto que você complete suas missões, podemos lhe dar técnicas, dinheiro, status ou terra. Tinha que ser dito que o oficial era de língua de prata. Em um curto espaço de tempo, ele incitou o sangue quente dos jovens. A expressão de Lei Lin também era de empolgação, embora ele achasse isso tudo ridículo por dentro. Agora, siga-me para participar da sua primeira missão. Ondulações poderosas foram emitidas do corpo de Shiker. Só então os membros perceberam que o oficial deles estava no nível do Sky.